Deixa eu ver se vai... Tá dando para escutar agora? Melhorou? Ou ainda tá dando para escutar aí no fundo? Então, eu vou essa apresentação, eu vou fazer uma apresentação bem curta, talvez um pouquinho bem genérica, para dar a motivação do trabalho, e no final é que eu vou colocar o trabalho que está sendo desenvolvido junto com o professor Janot aqui no IAG. Então, o experimento Miller e Urey no meio interestelar. Né? O experimento Miller e Urey é um experimento que foi muito importante, ele tem uma importância histórica de bastante relevância, e para falar sobre ele, depois inserir no contexto do meio interestelar, eu separei a apresentação sobre a teoria de Oparin, porque Oparin eu achava primeiro, né, quando eu fui atrás do nome, desde que eu comecei a trabalhar com astrofísica e astronomia, eu percebi que tem muito francês. Aí eu achava que era Oparin. Depois eu vim a descobrir que ele é russo, então eu estava esperando a presença da professora Tatiana Mitchenko para ter certeza se é Oparin ou Oparin. Que aí eu não sei Oi? Aparin. Спасибо. Então aí você tem Aparin, a teoria de Aparin. Quem é Aparin? Aparin foi justamente o precursor, o motivador da ideia para que a experiência de Miller e Urey fosse feita. E Aparin fez um trabalho bastante interessante, é um artigo de 1920, bastante bíblico. Quando eu falo bíblico, representa que é um artigo que tem muito, ele não tem equação. Não é como você cata hoje em dia um paper e você vê um monte de equações e tal. Não, é um artigo ainda daquele baseado muito mais em como que você vai defender a tua hipótese, como que você vai trabalhar a tese dela com os argumentos que você tinha. E ele fez uma pesquisa bastante interessante, e você, indo atrás das referências dele, você chega a trabalhos interessantes, como o trabalho do pai e do filho do Chamberlain, o trabalho de Berzelius, que trabalhava, e você vai ver uma comparação interessante com o aspecto vinculado à geração espontânea. Daí eu vou falar sobre o Miller e Urey, o experimento em si, e como que esse experimento, o que ele tem de importante, que você pode fazer uma correlação com as moléculas que tem no meio interestelar, e aí eu vou falar dos resultados, né, dos resultados preliminares dessa pesquisa que a gente está fazendo. Então, quando você vai trabalhar procurando essa ideia do que vem a ser o Miller e Urey, você pode abordar sobre dois aspectos. Você puxa um aspecto que vai da formação da Terra. Isso aqui seria uma espiral para dizer como que seria formado, né, o planeta, as espécies e o próprio planeta Terra. E aqui, como que a Terra teria sido formada sob o aspecto molecular. Vocês vão entender o porquê dessas duas abordagens. Quando você vai trabalhar com o experimento Miller e Urey, o que foi esse experimento? Foi a primeira vez em que você trabalha, você consegue, a partir de moléculas inorgânicas, produzir moléculas orgânicas. Aí você fala, grande coisa, se você pensar como que isso foi feito em 1953 e que isso foi baseado num artigo que foi escrito em 1924, você precisa tentar enxergar qual que era a preocupação dos cientistas nessa época. E a preocupação era o quê? Era conseguir, você queria reproduzir, você queria conseguir encontrar o link entre o que seria a possível Terra primitiva, ou seja, como seria a atmosfera da Terra na época em que você conseguiria ter uma origem da vida, e se é possível, como afirmava Aparin em 1924, partir do inorgânico para o orgânico. Então, quando você pega o artigo do Miller, a primeira coisa que ele cita é justamente o artigo do Aparin. Se você vai olhar, eu vou voltar à experiência Miller e Urey, tá? Então, isso aqui é só para... Se você vai para o artigo do Aparin e você começa a ler, você começa a perceber qual que era a preocupação da época. E enxerga que, por exemplo, até o advento do digníssimo Darwin,
Você teve tanto Darwin quanto o Pasteur no mesmo ano, você tem o quê? Uma preocupação em dizer que a geração espontânea não era algo cientificamente correto. Você fala, mas a geração espontânea, é óbvio que da carne morta não vai sair mosca. Se você olhar, até então, os artigos deixavam bem claro que havia sim, se você olhar os artigos do século XVII, do século XVI, mesmo do século XVIII, eles traziam receitas de como você poderia obter vida a partir de coisa morta. Ou seja, não era a minha tetravó que estava escrevendo isso, não, era cientista mesmo. Então, eles acreditavam mesmo, eles tinham isso como... e que só não conseguiam realizar por uma deficiência de laboratório, por assim dizer. Então, você pega Newton, o próprio Newton tinha uma teoria para a questão da habitabilidade, da presença da vida na Terra, via panspermia, em que ele acreditava o quê? Que os cometas que aqui chegavam, os meteoritos que aqui batiam, por geração espontânea, traziam as plantinhas para cá. Produzia-se aqui, então, a vida. Então, você vê que não era qualquer imbecil que acreditava na geração espontânea. Entendeu? Eram pessoas realmente de grande envergadura. E aí, quando apareceu o Darwin com Origem das Espécies e o Pasteur, essa questão da geração espontânea caiu por terra. Ah, tá, e que importância isso tem para Miller e Urey? Representa que você vai ter que ir atrás de algo importante. Origem. Se isso tem uma mudança no pensamento da época, você deixa de pensar, você começa a realmente acreditar que você precisa do pequeno para gerar o maior. Isso é um pensamento bastante complexo do ponto de vista para você conseguir elaborar um raciocínio e tentar responder da onde que vem a vida. Tentar responder como que ocorreu essa vida na Terra. Tentar identificar e conseguir, com a tecnologia da época, falar a Terra foi assim formada. Então, essa questão da origem começa a se tornar importante. E você tem ainda que a discussão, o Aparin se torna uma pessoa realmente importante, o artigo dele, porque o artigo dele é o pontapé inicial para que você, não diria inicial, mas é o que solidifica a ideia da bioquímica. O trabalho do Aparin, ele começa a deixar claro que existe um ramo na química que vai precisar de uma física, de uma química diferente. É mais ou menos como alguns artigos em física de partículas, né? Que os artigos começavam como física nuclear e aos poucos você percebe que há um desmembramento, que a física nuclear não era capaz de explicar. Jaime Tchomino, que foi um físico brasileiro, ele foi um dos precursores nessa divisão entre a física nuclear para a física de partículas. E o artigo dele, tanto quanto do Aparin, guardado as devidas proporções, tem exatamente essa coisa de mostrar um caminho diferente, exigindo que tenha uma teoria para explicar como que você chegaria. Ou seja, como que você conseguiria que a química, da maneira como estava, ela precisaria evoluir, os químicos precisariam estudar tanto para conseguir justamente partir do inorgânico para o orgânico. Então, talvez existiria ali um déficit no conhecimento humano para conseguir passar. Além disso, você tem uma parte, o Aparin cita vários outros trabalhos interessantes. Ele cita o von Helmholtz, que foi um dos caras que também acreditava muito nessa coisa de que essa vida, que o começo de você ter vida na Terra, viria via cometas e meteoros. Você tem um trabalho interessante do Berzelius, analisando o meteorito, né, o meteorito de Alé. Você tem um trabalho do Wöhler, analisando o meteorito de Caba. Ah, tá, qual que é a importância? A importância é que você via dentro de algo que veio do espaço, com elementos que você encontra aqui. Para nós parece óbvio, para eles não. Então, era uma ideia muito importante você ver que lá fora do planeta, você tinha alguma maneira de ter uma contaminação ou a formação desses elementos.
E por que não, quando esses caíram aqui na Terra primitiva, você conseguir ter a presença desses elementos orgânicos? Aí, aqui é um artigo bastante interessante, que é o do pai e do filho, do Chamberlins, que o que eles trabalham? Eles começaram a trabalhar a questão de que a Terra, as condições da Terra primitiva, permitiriam a formação de orgânicos, a síntese de matéria orgânica. Então, esse artigo é um artigo que foi o artigo que a Parin mais se baseou para poder fazer as hipóteses em cima do carbono, do fósforo, do ácido sulfúrico, do que poderia haver no começo dessa Terra primitiva. Porque tanto para o pai quanto para o filho, você teria sim a presença de hidrocarbonetos, amônia, de quase todos esses nessa Terra primitiva. E é curioso observar que mesmo que o Chamberlain, o pai e o filho escreveram isso daqui, não exatamente, né, na mesma época, porque esse aqui veio depois. Mas são poucos os artigos que começam a associar a questão da geofísica, né, que esses dois eram geofísicos, e os bioquímicos começaram a pensar juntos em como associar a origem da vida a partir de elementos inorgânicos que estivessem na Terra primitiva. Então, a Parin juntou toda essa informação vindo desses artigos e escreveu um artigo bastante importante chamado Origem da Vida. Digníssimo Haldane é esse rapaz aqui, mas ele não teve, eles produziram independentemente a mesma ideia, mas a Parin acabou ficando mais famoso. E, basicamente, o que o Parin ele ressalta? Ele é o primeiro em um artigo que fala que realmente haveria possibilidade de você partir de metano, amônia, hidrogênio e vapor de água, que ele consideraria que com a quantidade de energia certa, que ele não precisa no artigo, ele não informa qual que é, você conseguiria sim obter uma evolução da vida. Então, eles pegam justamente essa ideia de origem, tenta chegar ao mínimo que poderia ocorrer, percebendo aqui que não tem o carbono, e a partir daí você tem, então, ele acredita que você poderia obter, a partir desses 4 elementos compostos orgânicos. E é justamente seguindo essa teoria que o pessoal, que o Miller e o Urey, aqui é só uma animaçãozinha do experimento, tá? Que o Miller e o Urey, eles tentam fazer. Então, a teoria do Parin veio em 24. E o experimento foi realizado em 53. Então, o que é interessante é que realmente em laboratório você parte de elementos comuns, né, assim, de inorgânicos, e você compõe orgânicos. Para nós hoje parece que não é nada, mas para a época foi excessivamente importante. Porque com isso você consegue, então, ter um caminho para tentar compreender a formação da vida. Daqui, de inorgânico para orgânico, você falar que você está obtendo vida, tem um espaço imenso. Existe uma dificuldade imensa para você conseguir formar isso. Lembrando ainda que a vida em si, como definição, não é uma definição fechada. Mais ainda, quando você trabalha nesse limiar, você lembra que, primeiro, biologia não existe biologia teórica. Você não tem o teórico da biologia, não tem um departamento de biologia teórica para você perguntar para o cara lá a equação da vida. Você não tem assim, não é como quando você trabalha com física de partículas, que você tem a lagrangiana do modelo padrão e você consegue encontrar exatamente o termo matemático que você quer estudar. Isso não tem. Então, você trabalhar nesse aspecto do inorgânico para o orgânico,
você está trabalhando de uma maneira bastante experimental. Então, é muito complicado, o processo da construção do conhecimento é mais penoso, mais trabalhoso. Vai, anda, filho. Pula. Travou. Então, aqui eu tenho a evolução do processo do Miller e Urey. Então, você começa com água, nitrogênio, amônia, dióxido de carbono, monóxido de carbono, metano, hidrogênio. Você aplica ali uma descarga elétrica e você tem aldehyde, e você tem HCN aqui. E o experimento de Miller e Urey, ele não parou em 1953. 53 foi o V0 para esse tipo de experimento. Então, a experiência de Miller e Urey, ela continuou sendo desenvolvida, aprimorada, e você chega, então, a conseguir, a partir desses elementos, glicina, ácido glicólico, ácido lático, que são compostos orgânicos sob o ponto de vista bioquímico complexos. Sob o ponto de vista astrofísico, é um caminhão, né? São moléculas com um número de átomos muito grande, né? Sob o ponto de vista astrofísico. E aí você tem aqui elementos que são compostos, são moléculas que você começa a ter um interesse sobre o ponto de vista astrobiológico. Por quê? Porque são moléculas que têm em sua composição carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, né? Que na sigla você junta tudo e fala CHOMPS. Esses elementos são importantes, por quê? Porque se você for buscar, tentar identificar qual seria a menor parte viva, né? Lembrando que conceito de vida, conceito de vivo são conceitos que não estão fechados. Então, você está trabalhando numa borderline, você está tentando chegar, né, justamente aquela fronteira em que você tenta identificar, você começa a procurar o que tem em comum. E todos os elementos em comum, quando você baixa para a menor unidade, que no caso seria o DNA, não vou entrar aqui na discussão mundo de DNA, mundo de RNA, né, porque tem pessoas que acreditam que o RNA deveria ser considerado como a menor parte para a formação da vida, e outros o DNA. Mas no caso é que eles vão fazer parte dos aminoácidos que estão presentes no DNA. Então você começa a encontrar, a partir do Miller e Urey, você encontra esses aminoácidos que podem fazer parte do DNA numa outra formação. E aí você vai olhando a composição, e se você pegar aqui o CO com os radicais H, OH e CH3, você tem a formação de moléculas extremamente importantes sob esse ponto de vista do quê? De pertencer a elementos que possam fazer parte do DNA, que entrarão na composição dos aminoácidos que fazem parte do DNA. Aí você pergunta, tá, então o Miller e Urey, se eu quiser resumir, eu resumo que é um experimento que vai do inorgânico para o orgânico. Aonde entra o meio interestelar nisso? Entra aqui. Se vocês olharem, essa tabela é uma tabela bastante resumida, porque eu peguei só de um catálogo, que contém todos os elementos, né, todas as moléculas observadas no meio interestelar. Então, se você olhar, eu tenho moléculas com 2 átomos até molécula com 12 ou mais átomos. Todas elas foram observadas no meio interestelar. E se eu olhar aqui, eu encontro os mesmos elementos que eu tinha como base do experimento Miller e Urey. Então, eu posso afirmar, assim, com certa segurança, não com toda, de que o experimento Miller e Urey do inorgânico para o orgânico, você vê isso, você encontra o resultado disso, desse experimento, no meio interestelar. Então, aqui está uma figura horrorosa, né? Eu mereço apanhar por isso. Mas aqui, a ideia aqui nessa caca, que eu só percebi agora que está uma definição tosca,
Eu separei aqui, nessa coluna, seriam os objetos estelares. Eu chamo de objeto porque quando você vai trabalhar no departamento de astronomia, é um que estuda nebulosa, é um que estuda... Cada coisa tem um nome diferente. Eu chamei todo mundo de objeto. Então, esse objeto aqui, que é a Sagitários B2, ela tem um monte. Aqui seriam todas as moléculas que foram observadas. Aqui eu tenho, por exemplo, TMC1, todas as que foram observadas. Então, aí você fala, ah, que legal, então quer dizer que essa daqui, ela tem mais moléculas aqui e essa aqui não tem nada. Não, aí entra num outro ponto. Dependendo do objeto, esse objeto, ele, ao longo da história, ele foi estudado por um número maior de pessoas. Um número maior de pesquisadores escolheram esse objeto para estudar por razões específicas da pesquisa deles. Mais ainda, às vezes, você tem a observação de uma molécula orgânica em um objeto no espaço. Você não tem, às vezes, você não encontra correlação, né? Ou seja, se em TMC a mesma molécula foi observada que em Sagitários. Isso representa que ela não foi observada? Não, representa que talvez não tenha tido interesse de identificar essa molécula. Por quê? Porque não há ainda você não encontrou. Primeiro que não é simples você virar e falar, eu quero identificar tal molécula no meio interestelar. Não é simplesmente como alguns acham, que é catar o telescópio, rodar aleatoriamente, parar lá e falar, eu vou tentar observar aqui. Se não tem, roda e acha em outro. Quando eu falo assim, é sério, eu escutei isso de pessoas que trabalham na área de astrobiologia, colaboram, mas não são astrofísicos. Então, eles acham, assim, que é uma questão de rodar o telescópio, apontar e identificar. E não é trivial dessa maneira. Aqui, por exemplo, eu tenho uma observação, um espectro na nebulosa de Órion, e você tem cada um desses picos representa um tipo de molécula observada. Esses outros aqui não têm identificação. Então, isso leva a levantar várias hipóteses sobre o que é que está observado. Por exemplo, se essa água que eu estou observando é um H2O ou é um H2O pertencente a um pedaço de uma molécula maior? Ou é o H2O só o H2O? Então, assim, existem teorias dentro dessa parte de astroquímica que se pergunta se realmente esse pedacinho aqui que está sendo visto não é um pedaço de uma molécula maior. Então, ainda sobre o aspecto do Miller-Urey vindo do ponto de vista da Terra, o que você pega? Você começa a observar que você veio do inorgânico para o orgânico a partir de uma tentativa de tentar identificar a formação da vida na Terra. E aí você começa a achar que essa vida veio via uma combinação de meteoros, que aqui ainda você leva a questão da panspermia, ela se torna bastante séria, né? Apesar de você não ser ainda a melhor definição, mas até essa época você você levava a sério a contaminação por meteoros, mas você pensa em como que esses elementos chegaram na composição desses meteoros. Então, aqui entraria o que viria a ser a formação e a observação dessas moléculas no meio interestelar. Então, eu não vou perder aqui, porque se eu entrar nessa parte, eu vou entrar na parte de quark gluon plasma e vou ficar horas, porque eu passei 10 anos da minha vida estudando quark gluon plasma, e aí é inevitável. Então, a gente vai pegar uma partezinha que é justamente quando tem a formação de estrelas e você vai atrás de quais? Eu estou chamando de estrela, tá? Você vai atrás de quem? Você vai atrás dessas que são AGBs. E dessas que elas entram para virar depois nebulosas planetárias. São nessas que você tem uma maior
probabilidade de encontrar a formação dessas moléculas que eu vou chamar maiores. Veja que quando eu chamo moléculas maiores, eu estou me referindo sob o ponto de vista astrofísico. Por quê? Porque para o astrofísico é considerado uma molécula complexa orgânica, complexa, a partir de 4 átomos. Se você falar para um bioquímico, ele vai rir, porque ele trabalha com moléculas que têm 120, 150. Então, a questão da nomenclatura aqui é bastante importante, porque mesmo a definição, eles acham que moléculas complexas orgânicas dentro da astrofísica tem gente que considera a partir de 6. Não entraram num acordo. Enquanto que na bioquímica, você tem 120 átomos. Então, essa nomenclatura começa a divergir quando você vai trabalhar num ramo, como é a astrobiologia, em que você trabalha com bioquímico, com químico, com biólogo, você começa a ter problemas de nomenclatura. E é muito difícil para eles compreenderem que, para nós, é um achado homérico você encontrar metanol no meio interestelar. Porque é uma dificuldade muito grande de você, primeiro, fazer o cálculo espectroscópico dela. Você conseguir a identificação, você fazer a redução de dados. Antes de tudo, conseguir tempo em determinado telescópio, porque também tem isso. Então, é todo um processo bastante complexo para você conseguir achar uma molécula complexa sob o nosso ponto de vista. E ainda aqui, se você olhar o que até agora, sob o ponto de vista de astronomia, você encontrou para moléculas orgânicas, você tem o quê? Eu vou resumir tudo isso daqui, que você consegue encontrar a maior parte delas é produzida com tem autores que consideram com certeza, via AGBs, que você tem muita poeira estelar, que permite a formação dessas moléculas mais complexas. Você tem uma quantidade de meteoros que apresentam essas moléculas orgânicas complexas. E que você, então, precisa de técnicas para identificar uma coisa que é tremendamente complicada. Você achou a sua molécula no meio interestelar, escolhe qualquer uma, vamos trabalhar com formamide. Você achou, parabéns para você, você fez a sua observação. Como que ela foi formada? Existem processos de formação. Uma coisa é você falar do processo de formação, outra coisa é você identificar a reação de formação. Mais ainda, para você identificar a reação de formação, naquele mesmo local que você achou a sua formamide, você tem que achar, então, as duas moléculas que compõem a sua formamide. Você fez a observação do que nós vamos chamar da formamide, mas o precursor dela pode ser que ninguém tenha feito a observação. Então, você fica sem saber como completar a sua reação de formação. Mais ainda, você fez a observação naquele lugar. Uma observação só basta? Você achou formamide. Você precisa que outra pessoa olhe para o mesmo ponto e fale e realmente diga para você achou formamide porque eu também vi. Porque senão eu posso dizer que eu achei um monte de coisa e ninguém vai confirmar. Então, é necessário você ter ainda a confirmação de outra pessoa. Mais ainda, achar em uma fonte só é suficiente? Porque o que garante que só naquele local é feito e em outros não? Então, normalmente, até aqui, eu gosto de fazer uma brincadeira com um colega que não veio, mas até aqui é sempre assim, você faz a palestra, aí vem alguém e fala, então, quando você trabalha com astrobiologia, é só você pegar isso aqui, e daí você vai fazer uns cálculos espectroscópicos, vai encontrar aquilo que faz parte do DNA. Então, tem vida no espaço. Né? E essa expressão, Some Quantum Calculations, eu tirei de uma palestra acho que era paleontólogo, não lembro mais quem era o cara. O cara falou Some Quantum Calculations, sem brincadeira, acho que umas 8 vezes.
Na última, eu era nova nessa área, aí eu ficava pensando, gente, porque a gente não usa essa expressão quantum calculations, né? Na área que eu vinha, a gente já estava trabalhando na área, no mundo quântico faz tempo, então você usa expressão, assim, a função de Betz-Salpeter, você usa a função de Chern-Simons, você tem as equações que descrevem aquele fenômeno específico que você está estudando. Eu ficava olhando para o cara e falava, mas o que é isso? Né? Eu ficava pensando. E atrás de mim tinham 2 russos só tirando sarro. Chegou uma hora que o cara falou pela 8ª vez, porque o que ele estava dizendo? No fundo, ele dizia o seguinte, que o pessoal da astrofísica não, era só o pessoal da astrofísica fazer some quantum calculations, que eles iriam encontrar a molécula que ele estava falando. E eu falava, mas o que era? E eu pensando, e os caras atrás de mim, os 2 russos, começaram a cantar aquela musiquinha da fada madrinha da Cinderela, quando ele falou pela 8ª vez some calculation, sabe? Sala cabula, mete cabula, nananana, que é aquela musiquinha de fazer mágica. E aí eles começaram a brincar que era o tal do, né, o raio quantizador, que o astrofísico não queria usar o raio quantizador para poder justamente, porque é só fazer uns cálculos, para você encontrar vida. Porque ele queria, era uma coisa dele assim, que é óbvio que tem vida lá fora, que o pessoal da astronomia não estava afim, porque, sabe? E isso, quando eu falo, gente, eu não estou falando da minha mãe, que não entende nada. Estou falando de um professor da área de paleontologia que estava querendo dizer exatamente isso, que era uma coisa que a vida está lá fora, mas não se encontra porque os caras não sabem calcular. Entendeu? Não sabe calcular. Aí eu falei, eu quero ir atrás desses, né? Assim, como é que faz isso daqui? E quando você vai atrás, você encontra um monte de problemas. Primeiro, a parte analítica. Quando eu falo analítico, eu me refiro ao cálculo feito na munha. Eu me refiro ao cara que vai utilizar o matemática só para fazer inversão de integral, manja? Você não tem. Você não tem o cálculo espectroscópico para esse tipo de molécula. É muito complicado. É tão complicado que você vai na química, os caras falam, depois a gente conversa. E nunca mais entra em contato. Vocês dão risada, mas eu estou há 2 anos. A minha última cartada aí na física matemática. Porque os malucos lá eu conheço pelo menos uns 4, que eles, se eu falar não foi calculado, eu vou escutar aqueles 4 dedinhos batendo, entendeu? Do tipo, para tentar fazer isso. Porque se você vem da física de partículas, tem gente que só trabalha com teoria. Eles só ficam naquilo, entendeu? E aqui, quando você chega aqui, você não tem. Aí você vai para a observação. Então, parabéns para mim. Eu achei uma molécula linda. Cara, eu não tenho a equação precursora dela. A reação precursora. Você está na física de partículas, você abre o Particle Data Book, você encontra todas as reações possíveis catalogadas, porque já tiveram uns malucos que ralaram a vida em cima disso. Você chega na astroquímica, você não tem. E não é porque não rolou o raio quantizador. É porque realmente é um processo complicado. Você não consegue reproduzir em laboratório, jamais você vai conseguir reproduzir em laboratório o vácuo que tem no meio interestelar. Você conversa com quem trabalha com espectrometria de massa, os caras não conseguem, o problema é o vácuo. Então, quando você faz uma reação dessa aqui em laboratório, que você tenta encontrar o caminho de reação, você já está numa margem de erro altíssima. Porque você está especulando sobre algo que você não conseguiu reproduzir realmente. Então, começa aqui uma dificuldade muito grande para mostrar para os caras que não rola raio quantizador. Não é uma questão de má vontade. É uma questão de que aqui nós estamos numa ciência de fronteira e que precisa de gente que saiba realmente uma pancada de física, uma pancada de química, uma pancada de quantum calculations, para conseguir realmente você encontrar. Então, por exemplo, esses dias teve chilicaram numa lista, que foi o menininho aqui fez uma ribose, ele conseguiu obter ribose
no que poderia ser relacionado a açúcar com gelos análogos àqueles encontrados no meio interestelar. Aí já começou aquela coisa, viu? Isso é indicativo de vida. Eu falei, não, isso é ribose. Não, isso é vida. Não, isso é ribose. Porque para muita gente, isso daqui, gente, ribose, para você sair de uma ribose e você conseguir fazer um aminoácido pertencente ao DNA, I'm sorry, no meio interestelar, mas isso aqui foi feito em laboratório. Como que você vai observar isso aqui? Mais ainda, imagina que esse negócio é grande, que esse negócio é bem grande, uma molécula enorme. Se ela vibrar em frequências diferentes, cada pedaço dela, como que eu vou conseguir observar e fazer, se uma parte dela cair no infravermelho e outra, por exemplo, no rádio? Como que eu vou conseguir juntar isso? Como que eu vou fazer o cálculo disso? Imagina o trabalho bonitinho. Você ter a observação. Eu vou precisar de quantos instrumentos aferidos com capacidades diferentes? Fazer o cálculo disso. O quantum calculation satânico daquilo. Você conseguir, além disso, fazer a simulação dela no meio interestelar. Para você ter certeza de que aquilo que você está observando é isso mesmo que você está falando. Mais do que isso, a equação de formação da reação. Os seus reagentes têm que estar lá também. Ou seja, não adianta você achar a resultante. Se não tem reagente, você vai provar o quê? Não vai provar. Então, é um trabalho que realmente precisa de muita gente. Como que o nosso grupo, o que a gente está fazendo? A gente está seguindo um caminho feito pelo Edgar Mendonça e os colaboradores dele de Grenoble. O Edgar é um pós-doc do professor Jacques Lepine. E o que ele fez? Eles escolheram a formamide e eles escolheram 2 reagentes. E aí o que eles fazem? Eles comparam a formamide, a abundância molecular da formamide, com um dos seus precursores. Então, aqui está o H2CO, o H10CO. Aqui está o NH2CHO e aqui o NH2CHO. Aqui eu tenho o HNCO e o NH2CHO. E aqui todas as abundâncias moleculares em que esses 3 componentes foram observados nesses objetos. Ou seja, eles conseguiram num universo, quando eu falo universo, não me refiro ao universo, me refiro ao universo de moléculas observadas, conseguiram juntar as mesmas fontes onde esses 3 precursores foram formados. E aí eles fizeram um cálculo que é o coeficiente de correlação de Pearson. Eles tentaram, com isso, observar se havia uma correlação para tentar fazer a afirmação de que este cara foi formado a partir deste cara. Então, nós começamos a reproduzir a mesma coisa para glicoaldehyde. Aí começaram os nossos problemas, tá? Primeira coisa, aqui tem várias moléculas orgânicas que a gente acabou fazendo a mesma correlação, ou seja, você busca as abundâncias moleculares dessas moléculas orgânicas que já foram observadas e tenta verificar se ocorreu alguma correlação. Quando eu falo correlação, é que o gráfico tem algum comportamento linear, que ele não fica parecendo uma obra do Jackson Pollock, cheio de pontinho aleatoriamente, mas que você tem um comportamento relativamente linear. Então, aqui eu tenho CH3OH e aqui eu tenho C2H5OH. Aqui eu tenho C2H5OH com glicoaldehyde aqui, tá? Então, aqui eu tenho metanol com C2H5OH e aqui eu tenho C2H5OH com glicoaldehyde e aqui o glicoaldehyde com metanol. Aí começou uma discussão entre o Janot e eu. Falei, Janot, tá bonitinho, parabéns pra gente achou uma linha.
legal, legal. Esse número de pontos é suficiente, se você pensar estatisticamente, é suficiente você ter essa quantidade de pontos? Você está tentando falar que essas moléculas estão correlacionadas, que elas podem formar um terceiro, e eu só tenho 25 pontos em meio ao universo todo. Isso é suficiente para a gente poder fazer uma afirmação, estatisticamente falando? Mais ainda, isso aqui eu estou me baseando no coeficiente de correlação de Pearson. O coeficiente de correlação de Pearson, ele não me dá, ele me diz que estão correlacionados, mas eles não me falam se realmente Beltrano veio de Ciclano. Então, qual é o tipo de análise que eu vou ter que fazer de termos estatísticos para poder me ajudar a realmente ter certeza dessa afirmação? Mais ainda, será que da maneira, aqui se vocês olharem não tem barra de erro. Nós teríamos que juntar a barra de erro, primeiro, não só da observação, mas dos modelos usados para tirar essa informação. Então, a gente teria que fazer um tratamento estatístico em cima dos erros observacionais, erro de modelo, erro de simulação, porque tem elementos que foram observados, cuja a linha espectral que está ali, que eles dizem que pertence àquela molécula, teve como input parâmetros que não tem, que foram colocados ad hoc, foi botado na mão. Então, assim, você não sabe se realmente o quanto que isso interfere. Mais ainda, será que todas essas fontes, será que não tem um elemento em comum que a gente deveria tentar fazer, sei lá, um gráfico tridimensional levando em consideração a temperatura? Será que a temperatura influenciaria nisso? Porque, no fundo, quando eu for trabalhar com o glicoaldehyde, como com qualquer outra formação, eu preciso ter os meus precursores e a minha formação final. Então, como que eu posso fazer uma afirmação só baseada no coeficiente de correlação de Pearson? Realmente é muito bonito isso aqui. É um alívio, na verdade, quando você pega um mundaréu de moléculas orgânicas, começa a fazer gráfico, você vê um monte de coisa que nada se correlaciona com nada, você fala, gente, quando você vê um negócio aqui, você dá pulo de alegria. Você fala, nossa, tem uma correlação. Aí vem outro problema, você vai correlacionar como? Tudo bem, você encontrou que o coeficiente está próximo de 1. Mas isso é suficiente para você falar que essa formação, que essa equação, do jeito que ela está sendo proposta, é suficiente? Mais ainda, isso daqui é um trabalho de garimpo, porque nem todo mundo sai observando a molécula e a sua precursora também. Então, às vezes eu observo o glicoaldehyde num ponto, mas os seus precursores foram observados em outras fontes. Não tem como eu casar, não tem como eu linkar. Então, esse tem sido o trabalho da gente no intuito do quê? De tentar mostrar como que o experimento Miller-Urey no meio interestelar, ele ainda sofre de problemas com subquantum calculation. Ou seja, a gente não conseguiu avançar por N outros problemas. O que nós estamos em aberto ainda? O número de fontes que você vai ter que olhar para você conseguir ter uma estatística relevante. Em cima daqueles gráficos. Se a correlação de Pearson é suficiente mesmo, eu acho que não, para você pegar e falar, ó, meu precursor realmente forma essa molécula. Como que você vai aprimorar uma observação? Quando eu quis colocar a questão da observação, é assim, como que você vai falar para todos os radiotelescópios, para todos os elementos, é que eu vou falar detetor e não é detetor. Para todo o aparato experimental que você tem, você chegar para o cara e falar, ó, eu não posso observar só uma molécula, eu tenho que observar A, B e C. E eu tenho que saber aonde que isso vai bater. Ou seja, para qual banda que isso vai estar. Porque não adianta nada eu falar que eu quero observar essas três, mas eu não sei em que banda que está. Então, eu preciso também dessa simulação, de ao menos saber se esses precursores estão na mesma frequência. E como identificar
essas moléculas que a gente chama de muito grande, porque são moléculas bioquímicas, ou seja, moléculas que têm cerca de 120 átomos. E que talvez, e essas moléculas, elas têm frequências, na mesma molécula, elas vibram de maneira diferente. E esse anel de vibração vai refletir num espectro diferente que a gente precisa se identificar. Então, só para concluir, se eu quiser afirmar que o experimento Miller-Urey no meio interestelar ele ocorre, eu posso afirmar com uma certa cautela, dá para afirmar. Agora, quando eu vou trabalhar com astroquímica e moléculas orgânicas complexas, complexas sob o ponto de vista astrofísico, é um trabalho imenso. É um trabalho imenso que está vinculado à observação, à simulação e à análise estatística. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Por PCA, você se refere a... Uhum. Ah. Primeira coisa, você não tem, na literatura você não tem esse trabalho. Então, quando você tem a informação dessa molécula, não necessariamente das outras que compõem os precursores, você vai encontrar a informação da temperatura. O mesmo artigo, quando você pega o artigo que te deu a informação da onde essa molécula foi formada, não necessariamente ele te informa a abundância molecular. Ele pode te informar, por exemplo, densidade de coluna. Você vai ter que fazer uma conversão. Não necessariamente ele vai te informar, ele informa às vezes a temperatura, mas às vezes não informa a frequência em que foi observado. Então quando você começa a juntar os elementos, você começa a encontrar gaps. Então você preencher isso para fazer uma análise correta é o que a gente está começando a trabalhar com o pessoal da estatística. O pessoal da estatística veio justamente para nos ajudar a encontrar uma maneira de identificar como trabalhar essa informação com um pouco de dados que a gente tem. Porque é possível você fazer uma análise estatística boa com poucos dados. Senão o pessoal de neutrino já tinha dado um tiro na cabeça. Os caras encontram duas medidas por ano, entendeu? Então, é possível. Mas ainda está exatamente nesse processo de ver qual vai ser, quais informações nós poderemos utilizar e quais delas são relevantes. A relevância delas ainda a gente também não conseguiu identificar. Tem a questão da relevância. Era isso que você perguntou? O metano entra numa categoria de molécula inorgânica? Metano ele entra no comecinho, sim. Assim como ele entra como inorgânica. Fala. Aqui nós temos de dois tipos. Você vai trabalhar primeiro com um cálculo espectroscópico. Você quer ver aonde que vai cair essa linha. Então, por exemplo, de acordo com os quantum calculation que o cara diz que é fácil, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que recorrer nesse cálculo para você identificar em que banda, em que comprimento vai cair. Para você poder justamente virar para alguém e falar, essa molécula ela vai vibrar nessa frequência aqui, para essa condição. Então, é nisso que nós estamos trabalhando. E também, assim, não é trivial. Então, você tem, dependendo você tem que procurar quem já está trabalhando com isso. Nós estamos trabalhando com o Peter Voigt, que a gente começou com o pessoal de início, mas a implementação estava muito crua. Eles estavam ainda na linha de hidrogênio da simulação. Eles estavam ainda na linha de hidrogênio. Oi? Isso. E aí a gente teve que trocar para que os caras já estão trabalhando há 15 anos em cima. Então, justamente para tentar, eles já têm, por exemplo, simulação para HCN. Então, é aquela maneira de você começar a ver como que você vai conseguir. Porque o maior problema é assim, se
Se você pegar para infravermelho, ultravioleta, você encontra vários programas prontos, porque o pessoal da química, trabalha com isso. A química há muitos anos, ela trabalha nessa frequência de ultravioleta e infravermelho. Agora, para rádio e submilimétrico, ali, um pedacinho, não trabalha, não tem informação, não tem como. Então, precisa ser desenvolvido. E você não encontra. Por quê? Porque é um número muito pequeno de pessoas dentro da comunidade dispostas a trabalhar com isso. A maior parte, porque você pega, por exemplo, um programa tipo Spartacus, você só junta as moléculas, você monta a molécula que você quer, ele te passa para baixo o espectro pronto da molécula. Agora, para cá, para a rádio, você não tem nada. Porque eles nunca utilizam, para químicos que trabalham no planeta Terra, assim, para a ciência básica, para a ciência aplicada, rádio não quer dizer nada. Porque a ultravioleta é importante porque eles trabalham para desenvolvimento de fármacos. Por isso que o ultravioleta o infravermelho é tão estudado. Por causa dos fármacos. Então, agora, para a rádio, não. Então, é aí que a gente entra com um problema de simulação. Porque como é que eu vou virar, sei lá, para o Jaque e falar, ó, Jaque, eu quero procurar esse bagulho aqui na sua banda 9. Eu preciso saber que banda que está. Preciso pelo menos saber o que eu preciso procurar, né? Que também, dependendo da situação, você tem uma ideia, mas não sabe onde, não sabe exatamente a frequência, não precisa saber mais sobre aquilo que você vai procurar. Isso. Tem. A outra é quando você vai trabalhar as reações, processo de reação no meio interestelar. Já é outra coisa, aí é uma outra física. Se você vai estar com uma fase gás, se você está na fase de poeira. Então, aí você entra com uma outra física para aquela reação. Ou seja, você já sabe a reação e você quer ver exatamente se dentro das condições que você está aplicando no modelo, energia, o tipo de silicatos, a situação, se é fase gás, se é fase grão, se é possível, se essa reação ocorre. Ou se essa reação explode. Não dá nada. Identificar o espectro. De reação, exatamente. Uma é olhar o espectro da molécula. A outra é você ter a reação, você ter os três trabalhando, né, as duas reações e o terceiro. Isso porque a gente está trabalhando com 2 elementos e para gerando 1. A gente nem entrou na loucura de falar, mas precisa de 5. 5 elementos, sai daqui, porque a gente está no simples, a gente está travando. A gente está... Não é que está cru, tem poucas pessoas na área. Porque, veja, eu tive ao longo desses 2 anos 5 alunos de iniciação científica da computação. Os caras vêm, trabalham pra caramba, arrumam emprego e vai embora. O cara não vai ficar aqui. Você entendeu? Isso não é uma coisa que acontece no Brasil. Lá fora, você tem o mesmo problema. O pessoal que trabalha com isso, chega uma hora que eles pegam expertise com a gente e vai. E se manda, porque também é um trabalho pesado, é um trabalho robusto, não é uma coisa, não é fazer uma macrozinha, juntar, sabe, coisinhas do Python para gerar um gráfico, entendeu? Não, é construir simulação, é você construir, tem uns que trabalham com renderização, então, assim, é uma parte computacional pesada. Então, assim, você tem... vários tipos de simulação, vários métodos que eles tentam trabalhar. Então, quando você entra nessa parte computacional, você acaba sofrendo por falta de mão de obra. Porque uma coisa é você catar o físico que soube um pouquinho de computação. Outra coisa é você catar o cientista da computação. O cientista da computação, ele sabe exatamente... quando você fala a linguagem dele, acabou, vai embora. É quando você tem aquele caso do Jorge, que me ajudou a montar uma outra parte vinculada a uma outra linguagem. É quando você começa a ter uma interação muito forte. Você tem um progresso. Mas, infelizmente, é como os meninos da estatística. Quem vai fazer o trabalho essa análise de dados conosco são meninos que eles estão
já contratados. Eles estão fazendo porque faz parte de uma disciplina. A gente conseguiu encaixar o nosso projeto numa disciplina via um dos alunos da matemática que falou para mim, Karen, eu acho que dá para você pedir para tal professora. E aí eles vão, por quê? Porque no terceiro ano eles já estão empregados. Então o cara não vai vir assim a analisar as estrelinhas da Karen. Não, mas eles são contratados. Você vai fazer o quê para o menino? Vem trabalhar para a tia Karen, porque a tia Karen é linda? E porque a tia Karen estuda estrelinha? Não, entendeu? Eles não. Então, eu cada vez mais, é o que eu brinco. O Janot falou, imagina que você pode chamar aluno de iniciação científica do primeiro ano. Eu falei, eu vou chamar as crianças, porque as crianças, elas ficam aqui. Depois do terceiro ano, vão tudo embora. Você não pode. É algo que a estatística passa na pós-graduação com isso. Eles não têm alunos para pós-graduação. Os caras, no terceiro ano, já começam a trabalhar e aí começa aquele processo de levar a formação, né, com a barriga, e a FAPESP corta, e aí você não tem mais. Então, os alunos mesmo para pesquisas na estatística ficam poucos. A mesma coisa na computação pesada para essa simulação, é isso. Então, você tem pesquisador que ficou, e o número é baixo. O número é baixo. Não, tem professor Silvio. Não, tem professor Silvio. Eu tenho uma pergunta relacionada com a questão de nomenclatura. Ai, Jesus. Confundir um pouco. Eu tenho até medo. Eu estudei química orgânica antes até do experimento do Uri, faz bastante tempo. Ótimo, então eu sei há pouco. E quando eu estudei química orgânica, eu estudei bastante química orgânica, não foi pouco. Orgânico era tudo que tinha era carbono. baseado em carbono e hidrogênio. Exatamente. Então, o metano era considerado Isso, orgânico. exatamente. O resto era inorgânico. Exatamente. CO2 é inorgânico. Exatamente. C2H2 exatamente. É Não, eu passei pela mesma questão. Eu sei. Então, agora eu pergunto, por exemplo, se usar a nomenclatura, eu não sei se mudou do tempo que eu estudei química orgânica. Não mudou. Do Uri é de orgânico para orgânico. Não mudou. A questão... Então, eu queria saber, a minha pergunta é, qual é a definição que vocês usam quando vocês chamam alguma coisa de orgânico ou de inorgânico? Isso não ficou claro. Então, ainda, quando a gente está falando de orgânico, porque assim, tem uma coisa, por exemplo, o fato de ser orgânico não é prebiótico. Porque também tem essa coisa de você ter a molécula que pode ser prebiótica, mas não é orgânica. Só que para alguns, quando dentro desta área, então isso, a melhor pessoa para perguntar ainda seria a professora Cláudia Lage. Porque eu repasso o que ela fala. Então, esse detalhe eu vou perguntar para ela com cópia para ti, para ficar claro. O que coloca do Miller e Urey, desse processo que eles chamam de inorgânico para orgânico, é de uma molécula que você tem o carbono e o hidrogênio, mas que elas são ainda, sob o ponto de vista bioquímico, não tão impactantes quanto uma glicina, por exemplo, quanto um aldehyde, não tão complexas nesse sentido. Por isso que eu pergunto a questão da nomenclatura, porque, por exemplo, quando eu estudei a química orgânica, eu aprendi um monte de reações de síntese que partia de moléculas inorgânicas. Não, você está coberto de razão, mas você está coberto de razão. Isso, inclusive, eu vou perguntar. É bom, né? Então, para mim, agora você imagina para mim que... A química alemã estava cansada de fazer Então, para mim é a mesma coisa. Não era aminoácido. Para mim, assim, para mim... É um problema de nomenclatura. O que é orgânico, o que é inorgânico? Eu não consigo te responder da maneira que você merece, entendeu? Porque se fosse um outro aluno, eu ia responder de outro jeito. Mas professor medalhista, eu não respondo. Professor medalhista, eu não respondo. Ah, é? Então, quem que é nessa figura? Porque o Janot me perguntou e eu não sei quem é. Eu acho que eu não tirei fotografia do Uri. Mas quem que é naquela fotografia? É o Uri ou é o Miller? Porque eu também não sei quem é. Eu não me lembro mais. Esse aqui. Consegue enxergar? Não, isso deve ser o Uri. É o Uri? O Miller era O Miller que era o pós-doc e o Uri era o professor, né? Não, mas pelo menos aqui, porque eu fiquei sem saber. Eu falei, eu não sei quem que é. Mas eu vou perguntar para a Cláudia.
tá? E isso aí eu te dou para você ter uma resposta de nomenclatura com toda a profundidade que você merece, professor. Pergunta, porque realmente é confuso para mim. Eu acabei aceitando. Tudo. Ah, tá. Abiótico é. Sim. Ah, tá. Mais fácil, com certeza. Tá. Mais precisa. Mais precisa. Não, dele é difícil, ele só a Cláudia vai satisfazer, cara. Tem que ser alguém com uma. Tem que ser alguém com. Vamos agradecer de novo. Depois Mas você pode pergunta. conversar, só para encerrar. Ah, Silvia, eu vou mandar para a Cláudia. Acabou.